agora a gente vai falar aqui sobre as configurações gerais da sua planilha, tá? Aqui vamos chamar essas configurações globais, né, que a planilha vai entender. A primeira delas aqui é a margem de sangria, tá? A planilha, ela calcula também, se você quiser, a sangria do material, tá? Por exemplo, aqui a gente está em centímetros, né? Então aqui, por padrão, eu calculo uma margem de sangria aqui na gráfica de 2 milímetros, tá? O que é isso na prática? Vamos aqui para o CorelDRAW, tá? Aqui eu já fiz um exemplo, tá? A planilha, quando selecionada com a sangria, ela vai já levar em consideração essa borda aqui, tá? Imagine que o seu cliente quer o material lá 13 por 9, né? Que é o exemplo que a gente estava usando. A planilha, ela vai calcular o tamanho 13,4 por 9,4. Por quê? Ela vai adicionar 2 milímetros para cada lado de sangria, tá? Se tiver selecionado 2 milímetros, se eu selecionar 5 milímetros, por exemplo, aqui, né, que é meio centímetro, ela vai considerar 14 por 10, né? Porque botou meio centímetro para cada lado do seu material. Ah, Leno, mas eu não imprimo com sangria. Beleza. É só botar zero aqui que não tem problema. Ela não vai considerar então a sangria, tá? Mas aqui na gráfica por padrão eu gosto de utilizar até mesmo para poder entregar o material exatamente do tamanho que o cliente pediu, tá? Porque às vezes pode dar diferença. Às vezes, por exemplo, aqui é 13 por 9, né, vai caber na impressora, mas às vezes é por causa de 1 ou 2 milímetros que não vai caber dentro, e aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que imprimir menos unidades por folha, né, e aí consequentemente a gente vai gastar mais folhas para imprimir material, o custo vai ser maior do que aquilo que a gente já tinha orçado, né? Então, para ter uma precisão maior na questão do orçamento, eu acho interessante a gente já deixar sempre selecionada a sangria de acordo aí com as margens do seu equipamento, tá? Porcentagem de perda, tá? O segundo item aqui. Isso aqui é interessante, porque a gente sabe que no processo de impressão a gente sempre tem alguma perda, né? Às vezes é no corte, às vezes é aquela folha que fica lá na guilhotina quando, né, a gente tem que trocar a fita lá da guilhotina e ela fica amassada e a gente não envia aquilo lá para o cliente. Às vezes é a primeira folha da guilhotina que amassou, né? Às vezes é no acabamento, né, num furo que se perde, enfim. Aqui você pode selecionar a quantidade de perda que você quer que a sua planilha calcule. Por exemplo, vamos botar aqui 10% de perda, tá? Quando eu seleciono 10% de perda, eu estou dizendo o seguinte, tá? Ó, aqui no exemplo 13 por 9. Aqui o cliente pediu, por exemplo, 100 unidades, né? A planilha vai calcular o custo para 110 unidades, porque eu estou botando 10% de perda. Se eu colocar aqui 3%, ela vai calcular 103 unidades em consideração na produção, tá? Então essa perda ela vai calcular como custo, né? Ou seja, o teu custo vai ficar mais, vamos dizer assim, mais preciso, né? Porque a perda ela sempre existe, né? Às vezes a gente consegue ali dar um jeitinho e não perder, mas sempre pode acontecer de ter alguma perda. Então a planilha ela tem a possibilidade de já levar em consideração essa perda e tu ter um custo mais real do teu material, tá? O valor mínimo ele já é autoexplicativo, né? Por exemplo, se o teu cliente pedir, né, 2 unidades, aqui, por exemplo, ó, a gente usa o valor mínimo de R$ 10, ou seja, nenhum pedido vai ser menor do que R$ 10. Se o teu cliente pedir 2 unidades, né, aqui, sei lá, daria R$ 2, a planilha já sobe o valor de venda para R$ 10, tá? Vamos ver aqui, achar o ponto onde que ele sobe, ó, 10 unidades já daria 13, né, 8 unidades daria menos do que 10, então ele arredondou para 10 ali. Tá, ele faz o arredondamento. Ah, Leandro, mas o meu custo aqui mínimo, no mínimo tem que ser R$ 20. Só botar R$ 20 que ele já vai saber, já vai subir aqui no valor de venda, tá? Ah, Leandro, eu não cobro o valor mínimo, não importa o valor, né? É só deletar que ele vai botar a precificação real do seu material, tá? Depois aqui, né, deixa eu botar aqui 10. Depois aqui a gente tem o lucro fixo por impressão e o lucro variável por impressão, tá? Isso a gente vai explicar depois na precificação, né, da planilha, tá? Então aqui é onde que você vai selecionar o quanto que você quer lucrar com a impressão do seu material, né? Lembrando que aqui não é nada ligado ao acabamento do seu material, é só impressão, né? A folha que entrou dentro da impressora e o lucro que tu vai ter por ela fazer a impressão. Depois corte, vinco, furo, qualquer outro tipo de acabamento a gente vai configurar aqui na outra aba, tá? Então aqui a gente falou agora sobre as configurações gerais da sua planilha.